pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando eram pessoas normais, né? Mas de repente viram estrelas. Falam pelos cotovelos, tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta nem para a rua. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Não é para o meu bem. Tá? Nada pessoal meu. E Deus está contigo, presidente. E o povo também. Bem-vindos ao canal. Confira agora todas as notícias bombásticas da nossa política e do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. E para começar, generais 4 estrelas aguardam o comando de Bolsonaro para as Forças Armadas cumprir todas as missões constitucionais. As Forças Armadas brasileiras são submetidas ao chefe supremo, o presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Aliados próximos ao mandatário já veem com otimismo o apoio dos generais 4 estrelas aguardando o comando do chefe supremo. Marinha, Aeronáutica e Exército, as 3 Forças Armadas do Brasil, responsáveis, no plano externo, pela defesa do Brasil em operações eminentemente terrestres e no interno, pela garantia da lei, da ordem, incluindo dos poderes constitucionais. As Forças Armadas estão prontas para servir a nação, conforme mensagem de Natal do próprio General Freire Gomes. As Forças Armadas continuam prontas para cumprir todas as missões constitucionais. Pessoal, estamos a um passo da libertação do nosso país. Como vocês podem ver, as Forças Armadas já estão prontas para agir e estão apenas aguardando uma ordem do nosso querido presidente. Não desistam de lutar pela nossa nação e pela nossa pátria. Agora falta pouco para nossa tão sonhada vitória. Aqueles que não seguem a palavra do Senhor, não irão comandar nosso Brasil, pois não iremos permitir. A força de Deus é maior do que tudo e todos nós sabemos disso. Por isso, continuem com as orações, nosso Senhor está vendo nossa angústia e irá nos dar sua infinita misericórdia. Pessoal, as boas notícias não param por aí. Dá uma olhada nesta próxima notícia. Bolsonaro assina a portaria e estabelece critérios e procedimentos para a intervenção da União em processos arbitrais. O presidente Jair Bolsonaro, chefe do Poder Executivo no Brasil, juntamente com o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, autorizou a publicação da portaria que estabelece critérios e procedimentos para a intervenção da União em processos arbitrais. A publicação consta no Diário Oficial da União, e foi publicado nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro. Na mesma edição do Diário Oficial da União, há também a nomeação do novo assessor técnico do Ministério da Defesa, Jair Campos Alves. Veja o que consta nesta importante portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Portaria Normativa AGU número 75, de 23 de dezembro de 2022. Dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento do Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União, estabelece os critérios e procedimentos para a intervenção da União em processos arbitrais, define os requisitos para a escolha de árbitros pela União em processos arbitrais de que seja parte, e disciplina o credenciamento de câmaras arbitrais na Advocacia Geral da União. O Advogado-Geral da União, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e 18 do artigo 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, no artigo 5º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, nos artigos 3º, 10º e 13º do Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019 no artigo 154 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o que consta do processo administrativo número 90795.0000532022157, resolve, artigo 1º. Esta portaria normativa 1. Dispõe sobre a competência, a estrutura e o funcionamento do Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União.
2. Estabelece os critérios e os procedimentos para a intervenção da União em processos arbitrais. 3. Define os requisitos e critérios para a escolha de árbitros pela União em processos arbitrais de que seja parte, e 4. Disciplina o credenciamento de câmaras arbitrais na Advocacia Geral da União. Parágrafo 1º. O Núcleo Especializado em Arbitragem é a unidade responsável pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos e de contencioso arbitral em que a União seja parte ou interessada. Parágrafo 2º. As atividades previstas no parágrafo 1º serão exercidas pelo Núcleo Especializado em Arbitragem em articulação com os órgãos setoriais da Consultoria Geral da União, sem prejuízo das competências específicas destes. Parágrafo 3º. O Núcleo Especializado em Arbitragem poderá atuar em parceria com os órgãos da Procuradoria-Geral da União nas atividades de contencioso judicial que se relacionem com a matéria de arbitragem. Parágrafo 4º. A atuação a que se refere o parágrafo 3º tem como objetivo estabelecer uma cooperação estratégica para a resolução das demandas judiciais relacionadas a processos arbitrais e poderá abranger 1. A apresentação de subsídios e informações, e 2. A participação em audiências e despachos. Parágrafo 5º. O Núcleo Especializado em Arbitragem tem atuação nacional, possuindo subordinação técnica e jurídica ao Gabinete do Consultor-Geral da União e ao Gabinete do Procurador-Geral da União, conforme disposto nesta portaria normativa. Parágrafo 6º. O Núcleo Especializado em Arbitragem tem subordinação administrativa à Consultoria-Geral da União, responsável por garantir a estrutura necessária ao exercício de suas atividades. Capítulo 2. Das competências. Artigo 2º. Compete ao Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União 1. No exercício das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos. A responder a consultas e elaborar manifestações relativas à arbitragem, sem prejuízo das competências próprias da Consultoria Geral da União. B. Elaborar 1. Manuais, guias de boas práticas e modelos de convenção de arbitragem para editais e contratos públicos, assim como, quando for o caso, para estatutos sociais e tratados, observadas as competências das demais unidades da Advocacia Geral da União e dos demais órgãos e entidades da administração pública, e 2. Propostas de atos normativos relativos à arbitragem e submetê-las ao Consultor-Geral da União. C. Identificar, uniformizar e difundir entendimentos de caráter geral relativos à arbitragem, inclusive quanto à adoção da arbitragem como meio de solução de controvérsias envolvendo a União. D. Sistematizar e dar publicidade às informações relativas a arbitragens envolvendo a União, e realizar quaisquer outros atos relacionados às atividades de consultoria e assessoramento jurídicos em matéria de arbitragem no âmbito da União. 2. No exercício das atividades de contencioso arbitral em que a União é parte. A. Representar a União em processos arbitrais. B. Receber as notificações e intimações da União. C. Requisitar informações dos órgãos de contencioso judicial da Advocacia Geral da União a respeito de ações judiciais. D. Elaborar as peças processuais para a defesa da União. E. Participar de reuniões e audiências. F. Escolher e indicar os árbitros para a constituição de tribunal arbitral. G. Estabelecer a estratégia processual da União na arbitragem. H. Requisitar elementos de fato e de direito e informações necessárias à representação da União, aplicando-se o disposto no artigo 37, inciso 12, da Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016 e na Portaria nº 1547, de 29 de outubro de 2008. I. Analisar e celebrar o termo de arbitragem. J. Atestar a força executória da sentença arbitral para fins de seu cumprimento no âmbito dos órgãos da União. K. Propor ao Procurador-Geral da União a adoção de atos e orientações normativas ao contencioso judicial que se relacionam com matéria arbitral, e
L. Realizar quaisquer outros atos necessários ao exercício das atividades de contencioso arbitral em que a União é parte. Pessoal, vale lembrar que no dia 22 de dezembro, o presidente Bolsonaro também assinou o decreto onde o Ministério da Defesa passa a ser o órgão que interpreta a Constituição e agora ele assina este decreto para a intervenção. Vocês realmente acham que o nosso presidente não irá fazer nada para salvar nosso país? Está cada dia mais claro que as peças estão sendo colocadas na mesa e que a qualquer momento, tudo irá mudar. Pessoal, antes de continuarmos com mais notícias do nosso querido presidente, não esqueçam de fortalecer nosso canal se inscrevendo e deixando o seu like. Você que está desempregado e não sabe mais como mudar de vida, conheça agora o método de trabalho que tem ajudado milhares de pessoas a fazer de 2 a 5 mil reais em casa apenas usando o celular e internet. Link nos comentários. E olha, está a próxima notícia. Posse de Lula vai ser reavaliada. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse neste domingo, 25, que todos os procedimentos relacionados à posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, serão reavaliados. No sábado 24, houve uma ameaça de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Tudo vai ser revisto, repassado, passo a passo, para fortalecer a segurança do presidente da posse, afirmou Dino, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Estamos diante de um fato novo muito grave, envolvendo um homem com fuzis e bombas, que afirma não ter agido sozinho. A equipe de Lula não descarta mudanças nos horários dos eventos, no trajeto de Lula na esplanada dos ministérios e na programação da posse. Estamos em outro patamar de terrorismo, salientou o futuro ministro. Dino revelou que os investigadores tentam descobrir se o autor do atentado, George Washington de Oliveira Souza, recebeu algum tipo de financiamento para adquirir os explosivos. Ele diz que é gerente de posto e que investiu R$160 mil em armas, disse o futuro ministro. Quem pagou essa conta? No Twitter, Dino criticou os acampamentos instalados em frente aos quartéis do Exército. Os graves acontecimentos de ontem, sábado 24, em Brasília comprovam que os tais acampamentos patriotas viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível, escreveu o político comunista. O mais engraçado de tudo isto, é que o acusado, George Washington, em um vídeo onde estava passando por uma audiência, deixou claro que o delegado que o interrogou na delegacia, o obrigou a falar que ele era contra o Lula e aliado de Bolsonaro. Comprovando assim, que mais uma vez a esquerda planejou tudo para a culpa recair em Bolsonaro. Agora resta a pergunta: quem será que são os terroristas? As pessoas que estão se manifestando pacificamente nas ruas ou aquelas pessoas que todos os dias estão articulando contra o nosso presidente? Você que está desempregado e não sabe mais como mudar de vida, conheça agora o método de trabalho que tem ajudado milhares de pessoas a fazer de 2 a 5 mil reais em casa apenas usando o celular e internet.